Oi gente, olá, aqui é o professor Luciano. Eu vou dar umas dicas para vocês sobre o nosso próximo conteúdo. Nesse conteúdo que nós já começamos a estudar, né? Já está lá tudo no Aluno Online. Então, dê uma estudada nessa parte da teoria. E a parte da matemática e da física, eu vim aqui dar uma explicada para vocês e dar algumas dicas sobre os valores e os cálculos e as fórmulas que vão ter, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos estudar, nesse conteúdo de termologia, vamos estudar sobre os termômetros, né? Nós vamos ver que existem vários tipos de escalas, né? Nós chamamos das escalas de escalas termométricas. Então, nós vamos perceber que nós vamos utilizar as escalas mais utilizadas por nós na física, que é a escala Celsius, que é representada por graus Celsius, a escala Fahrenheit, que é representada por graus Fahrenheit, e a escala Kelvin, que tem um detalhe nela que ela não representa com graus, é apenas escala Kelvin, tá certo? E aí, eu desenhei aqui essa linha aqui que representa basicamente os termômetros, que é o termômetro da escala Celsius, o termômetro da Fahrenheit e o termômetro da escala Kelvin. E eu desenhei assim uma ao lado da outra, porque são escalas equivalentes. Então esse valor aqui equivale a esse, que esse equivale a esse. Esse equivale a esse e esse equivale a esse. Tá certo? Que são iguais. Então, vamos identificar aqui os pontos do primeiro termômetro da escala Celsius. Nós temos o ponto de ebulição, que é essa parte mais alta, e o ponto de fusão, que é essa parte mais baixa. Ponto de ebulição e ponto de fusão de quem? Da água, por exemplo. Vamos utilizar aqui a água. Então, aqui no ponto de ebulição da água na escala Celsius, vai ter um valor absoluto. E aqui no ponto de fusão também vai ter um valor absoluto da água. No caso do ponto de fusão da água, que nós conhecemos como gelo. Então, esse ponto é 0 graus. 0 graus Celsius. E no ponto de ebulição, nós temos 100 graus. 100 graus Celsius. Tá certo? Aqui na escala Fahrenheit, nós também temos o ponto de fusão e temos o ponto de ebulição. Só que com valores distintos. Aqui nós vamos ter 212 graus Fahrenheit e aqui nós vamos ter 32 graus Fahrenheit. Tá certo? Aqui na escala Kelvin nós também temos a mesma coisa. Só que aqui são valores distintos. Aqui vai ser 373 Kelvin e aqui 273 Kelvin. Então, o ponto de fusão da escala Kelvin é 273 e ebulição 373. Ponto de fusão da escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit. Já que na escala Celsius já conhecemos, né? Então, mais uma vez, ponto de fusão é quando a água vira gelo e ponto de ebulição é quando ela vira vapor, tá certo? Então, cada um termômetro tem sua medida, ó. Só que, por exemplo, esse valor corresponde a esse, e esse corresponde a esse, esse corresponde a esse, e esse corresponde a esse, tá certo? Então, ó, de 0 até 100, nós temos valores, né? 0, 1, 2, 3, 4, 800, né? 1, 2, 3, 4, aí vai até 100. De 32 até 212, também nós temos vários valores aqui dentro. De 273 até 373, nós também temos vários valores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e marcar um tracinho aqui. Aqui na escala Celsius, vamos botar temperatura Celsius. Aqui na escala Fahrenheit, vamos botar temperatura Fahrenheit. E aqui na escala Kelvin, vamos botar temperatura Kelvin. Tá certo, pessoal? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora formar equações com essas três escalas para que nós podemos fazer as conversões, né? Por exemplo, se eu quiser converter da temperatura Celsius para a temperatura Fahrenheit, eu posso fazer isso. Da temperatura Kelvin para a temperatura Celsius, também eu posso fazer isso. De Fahrenheit para Celsius ou de Fahrenheit para Kelvin, eu posso fazer essas conversões, que nós chamamos de transformações de temperatura, né? Por exemplo, a temperatura, se eu quiser transformar 30 graus Celsius em graus Kelvin, eu tenho que pegar o valor que eu vou obter aqui e transformar para cá, né? Para toda hora nós não ficar desenhando essas linhas aqui, né, com essas escalas, a gente pode fazer uma equação que vai determinar essa transformação. E aí fica mais simples para nós. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui uma temperatura inicial e uma temperatura final. Cada escala nós obtemos isso, uma temperatura final e uma temperatura inicial. Aqui é a mesma coisa, aqui seria a inicial de Fahrenheit e a final de Fahrenheit. A inicial de Fahrenheit e a final de Fahrenheit.
Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a variação dessa temperatura que eu não sei com essa daqui. Então, essa daqui para mim seria a final. Então, final menos inicial seria a variação de temperatura, tá certo? Isso aqui também, ó, temperatura final menos a temperatura inicial. Eu vou fazer isso em todos. Agora vocês vão observar aí como é que seria feita essa equação. Então, primeiro vamos pegar temperatura Celsius menos zero. Então, temperatura, então mais para cá, temperatura Celsius menos zero, dividido por 100 menos zero. Ficaria 100 menos zero. E eu vou fazer nessas outras também, ó, igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Vejam que eu vou fazer a mesma coisa para todos, ó, que é a mesma coisa. Ó. Temperatura Kelvin igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 373 menos 273. Então, vejam que eu obtive aqui 1, 2, 3 equações, que cada equação dessa é de uma escala que eu estou obedecendo, ok, pessoal? Então, aqui eu diminuo, né? Temperatura Kelvin menos zero dá o mesmo temperatura Kelvin sobre 100 menos zero é 100 igual a... vamos lá, colocar mais para cá. Essa aqui também só repete, que eu não posso diminuir uma letra com um número. Dividido para 212 menos 102 vai dar 180. Igual a... Esse aqui também eu só faço repetir. 273 sobre 373 menos 273 vai dar 100. Então, observe que aqui eu tenho 1, 2, 3 equações. Continuo com as 3 equações, certo? Esses valores aqui estão muito altos. Dá para mim dividir eles e simplificá-los, né? Colocar em valores menores. Então, aqui eu posso dividir todo mundo aqui por 20. Aí vai ficar assim, ó, temperatura Celsius sobre 5, porque 100 dividido para 20 é 5. Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 180 por 20 dá 9, igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 100 dividido para 20 dá 5 também. Então, observe que eu criei, aqui que eu formulei, 3 equações. Agora, vamos supor que numa questão está pedindo para você converter de Celsius para Fahrenheit. Então, eu uso essas duas aqui, ó. Aí, numa questão, está pedindo para converter Celsius para Kelvin. Então, eu pego essa equação junto com essa. No próximo vídeo de vocês, eu vou tentar fazer isso aí com alguns exemplos, ok? Valeu, pessoal. Espero ter ajudado. Quem não entendeu, é só repetir o vídeo de volta, tá bom? Valeu.